Na sombra das pirâmides de Gizé, ergue-se uma sentinela silenciosa, um enigma de pedra que tem fascinado a humanidade por milênios, a Grande Esfinge. Com o corpo de um leão e a cabeça de um faraó, ela se ergue majestosa, um testemunho da engenhosidade e da espiritualidade de uma civilização ancestral. Mas a Esfinge é muito mais do que um simples monumento. É um enigma envolto em mistério, guardiã de segredos que desafiam nossa compreensão do passado. Quem ergueu esta criatura colossal e com que propósito? Que segredos se escondem sob sua massa imponente? Essas perguntas ecoam através dos tempos, alimentando especulações e inspirando inúmeras teorias. A Esfinge de Gizé não é apenas uma relíquia do passado, é um legado duradouro da capacidade humana de questionar, explorar e se maravilhar com o desconhecido. Acompanhem-nos nesta jornada enquanto mergulhamos nos mistérios da Esfinge, buscando desvendar a verdade por trás de suas origens enigmáticas e seu significado atemporal. Envolta em mitos e lendas, a Esfinge tem sido objeto de admiração e especulação desde os tempos antigos, um verdadeiro enigma esculpido em pedra. A grande Esfinge de Gizé se ergue no Planalto de Gizé, um testemunho da grandeza da antiga civilização egípcia. Acredita-se que tenha sido esculpida durante o reinado do faraó Khafre, por volta de 2558 a 2532 a.C., durante a Quarta Dinastia. A maioria dos estudiosos atribui sua construção a Khafre, embora existam teorias alternativas que desafiam essa visão tradicional, como um bom enigma histórico deve ter. A Esfinge foi esculpida em um único bloco de calcário, medindo colossais 73 metros de comprimento e 20 metros de altura, uma verdadeira obra de arte colossal. Sua cabeça, adornada com um cocar real, é uma característica icônica da arte e da arquitetura egípcia. Acredita-se que o rosto da Esfinge seja uma representação do próprio faraó Khafre, ligando-o para sempre a este monumento colossal, como um legado eterno. Ao longo de sua longa história, a Esfinge passou por períodos de adoração e negligência, como um objeto sagrado que se perde e reencontra seu valor ao longo do tempo. Foi reverenciada como uma divindade pelos antigos egípcios, que a chamavam de Horus do Horizonte, o deus Sol nascente. A Esfinge não é apenas um feito impressionante de engenharia antiga. É um símbolo poderoso da realeza, da força e da divindade, um ícone do Egito antigo. Como os antigos egípcios construíram a Esfinge? Essa pergunta tem intrigado estudiosos e visitantes por séculos, um mistério que atravessa gerações. A teoria convencional sugere que ela foi esculpida usando ferramentas de cobre e pedra, um processo trabalhoso que teria exigido o trabalho de milhares de trabalhadores qualificados, um exército de operários dedicados a essa obra monumental. Mas alguns pesquisadores propuseram teorias alternativas, sugerindo a possibilidade de métodos de construção mais avançados, desafiando o que sabemos sobre a engenharia antiga. Alguns teorizam que os antigos egípcios podem ter dominado tecnologias avançadas, como ferramentas elétricas ou até mesmo máquinas voadoras. Imaginem a revolução que isso causaria em nossa compreensão do passado. Eles apontam para a precisão e a escala da construção da Esfinge como evidência de uma possível intervenção extraterrestre, uma teoria que, apesar de controversa, desperta a imaginação. Essas teorias, embora intrigantes, permanecem altamente especulativas e carecem de evidências científicas sólidas, um prato cheio para os amantes de mistérios e conspirações. Outra teoria sugere que a Esfinge pode ser muito mais antiga do que se acredita, datando de uma civilização perdida que precedeu os antigos egípcios, uma civilização ancestral com conhecimentos perdidos para sempre. Esta civilização, argumenta-se, possuía tecnologia e conhecimento avançados que foram perdidos na história. Um elo perdido que conectaria nosso presente a um passado ainda mais remoto. Apesar de anos de pesquisa e análise, os métodos exatos empregados na construção da Esfinge permanecem um mistério, um enigma que talvez nunca seja totalmente desvendado.
Debaixo da superfície arenosa do Planalto de Gizé, a esfinge guarda um reino oculto de passagens e câmaras, um labirinto subterrâneo esperando para ser desvendado. Alguns acreditam que essas passagens podem conter os segredos perdidos da antiga civilização egípcia, enquanto outros teorizam que podem levar a locais ainda mais enigmáticos, portais para um mundo desconhecido. Ao longo dos anos, arqueólogos e pesquisadores descobriram várias passagens e cavidades dentro e ao redor da esfinge, desvendando lentamente os segredos que ela guarda. O corpo da esfinge apresenta padrões incomuns de erosão, intrigando geólogos e arqueólogos por décadas. A esfinge exibe erosão vertical e marcas onduladas, como se a natureza estivesse contando uma história. Essas marcas sugerem exposição a chuvas intensas, inconsistente com o clima árido do Egito. Alguns geólogos propõem que a esfinge é muito mais antiga, de um Egito verdejante. Evidências geológicas sugerem períodos úmidos no Saara durante o Pleistoceno. A precipitação intensa teria causado a erosão observada na esfinge. Esta teoria, se comprovada, reescreveria a história egípcia. Nos últimos anos, avanços na tecnologia arqueológica permitiram que pesquisadores explorassem os mistérios da esfinge como nunca antes, abrindo novas janelas para o passado. Técnicas não invasivas, como radar de penetração no solo, termografia e fotogrametria, têm sido empregadas para mapear o interior da esfinge, revelando detalhes ocultos e anomalias que antes eram indetectáveis, como se estivéssemos usando um raio-x gigante. O radar de penetração no solo tem sido usado para criar imagens tridimensionais das estruturas subterrâneas ao redor da esfinge, revelando a presença de câmaras, passagens e possíveis vazios que podem conter artefatos ou outros vestígios de construção e uso antigos, um mapa subterrâneo que guia os exploradores modernos. A termografia, que detecta variações sutis de temperatura, tem sido usada para identificar áreas de interesse que podem indicar a presença de câmaras ocultas ou passagens dentro da esfinge, como se a esfinge estivesse revelando seus segredos através do calor. A fotogrametria, uma técnica que usa fotografias para criar modelos tridimensionais, tem sido usada para documentar a esfinge em detalhes sem precedentes, permitindo que pesquisadores estudem sua construção e condição com grande precisão, como se pudéssemos segurar a esfinge em nossas mãos. Esses modelos digitais podem ser usados para identificar áreas de erosão, movimento ou outros danos, ajudando os esforços de conservação e fornecendo insights sobre os métodos de construção empregados pelos antigos egípcios, preservando esse tesouro para as futuras gerações. O uso da tecnologia moderna revolucionou nossa capacidade de estudar e compreender a esfinge, aproximando-nos da solução de seus mistérios. A esfinge de Gizé, um antigo guardião de mistérios, continua a cativar nossa imaginação no século XXI, um símbolo eterno do Egito Antigo. Seu olhar enigmático, fixo no horizonte, parece transcender o tempo, convidando-nos a contemplar os segredos que ela guarda, como se desafiasse cada geração a desvendá-los. Apesar de séculos de estudo e exploração, a esfinge permanece um enigma, sua verdadeira natureza e propósito ainda a serem totalmente compreendidos, um mistério que nos impulsiona a buscar respostas. À medida que aprendemos mais sobre este antigo monumento, somos lembrados da rica história e das civilizações que nos precederam, da nossa conexão com o passado. A esfinge serve como um elo tangível com nosso passado, um testemunho da engenhosidade, criatividade e espiritualidade de nossos ancestrais, um espelho que reflete a grandeza da humanidade. Ela nos lembra que há muito mais a aprender sobre o mundo e nosso lugar nele, da vastidão do conhecimento e da nossa busca incansável por respostas. Os mistérios da esfinge continuam a inspirar admiração, especulação e debate, um fascínio que atravessa culturas e gerações. Seja qual for a verdade por trás de suas origens, métodos de construção ou significado pretendido, a esfinge permanece um dos monumentos mais icônicos e duradouros da história humana, um legado eterno do passado.
À medida que entramos em uma nova era de descobertas arqueológicas, podemos esperar desvendar mais segredos da esfinge nos próximos anos, com a promessa de novas descobertas e revelações. Novas tecnologias e métodos de pesquisa sem dúvida lançarão luz sobre os mistérios que cercam este antigo monumento, fornecendo uma compreensão mais profunda de sua história, construção e significado cultural, aproximando-nos da essência da esfinge.